Olá a todos, acadêmicos da disciplina de Teorias Administrativas 2, curso de Gestão Pública, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, modalidade à distância, Polos Campo Grande, São Gabriel do Oeste. Sejam bem-vindos a mais uma aula de nossa disciplina. Importante que a gente ressalte agora, meus caros, que a gente caminha para uma breve discussão das nossas duas lições do livro-texto da disciplina. Ao olharmos para trás, nós percebemos que na disciplina Teorias Administrativas 1, tivemos uma noção generalista do conceito de administração, do que vinha a ser uma organização, fosse ela pública, privada ou do terceiro setor, e desenvolvemos algumas reflexões também sobre funções administrativas, níveis hierárquicos, competências, habilidades. Tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre ambiente organizacional, microambiente, ambiente de tarefa, macroambiente, tipos de departamentalização, e entramos então já no final da disciplina Teorias Administrativas 1, tecendo algumas considerações sobre as teorias administrativas, efetivamente. E por que estudar as teorias administrativas? Isso diz respeito a estudar a história. É relevante que a gente saiba que a gente não estuda a história, mas a disciplina, ao possibilitar entendimento das teorias administrativas, ela, por consequência, permite com que estudemos numa perspectiva histórica, né? Traçando um paralelo entre história e o surgimento das teorias, compreendendo essas teorias, para que, num dado momento, a gente consiga tomar uma decisão de ou replicá-las ou adaptá-las, já que elas são tão inerentes ao ambiente das organizações. Estudamos basicamente os três principais blocos das teorias administrativas, a escola clássica da administração, com administração científica de Taylor, gestão administrativa de Fayol, teoria burocrática de Weber. Um outro bloco das escolas humanistas, e estudamos teoria das relações humanas e as teorias comportamentais, onde pudemos tratar da questão da motivação, da liderança. E, finalmente, já na lição 3 desse nosso livro-texto, tecemos algumas considerações sobre as principais teorias contemporâneas. E a gente conclui que, embora esses blocos tenham surgido com focagens distintas, existe uma inter-relação muito grande entre as teorias. Teorias que nos permitem compreender o ambiente da organização, teorias que nos permitem traçar estratégias, teorias que nos permitem melhor gerir esses espaços e as pessoas que neles atuam. O objetivo dessas duas últimas aulas da nossa disciplina, eles dizem respeito a entender as diferenças de gestão por função e gestão por processo e suas principais características, e da mesma forma compreender, diante dessa realidade que a gente vive, de um dinamismo, seja do mundo e seja das próprias organizações, o conceito da mudança organizacional e suas implicações. O conceito da necessidade de mudança, de renovação, de readequação, em especial porque as organizações são sistemas abertos que influenciam e são influenciadas pelo meio a todo momento. Então, quando mudar, como mudar e que consequências esses processos de mudança geram, seja na organização,
seja nas pessoas que atuam nessas organizações. Sobre gestão por função e gestão por processo, nós somos convidados a essa reflexão na disciplina de Teorias Administrativas 2, pelo fato de que nós já temos internalizados um desenho básico das organizações, o que se percebe nessa imagem do lado esquerdo. As organizações, historicamente e comumente, elas são representadas a partir de um organograma. Quando a gente compreende um organograma que representa esse esquema hierárquico e esquema de relações, de subordinações, de certa forma, de uma maneira conservadora, a gente entende a organização como um todo. Então, por isso que geralmente os organogramas eles têm essa característica piramidal, onde as posições do topo ou a posição do topo, elas representam os dirigentes, os principais gestores, o que a gente chamou de nível estratégico. Na parte mediana desse pirâmide, nós temos as posições táticas que fazem a interlocução do estratégico com a base da pirâmide, o operacional. E na base dessa pirâmide nós temos os executores, os técnicos e os operacionais. Geralmente, a partir desse princípio conservador do organograma, nós conseguimos enxergar muito bem os cargos e as funções, como se fossem caixas. E conseguimos enxergar muito bem as linhas de relação e de comando. Quais funções subordinam-se às quais outras funções. E o que acontece é que quando a gente analisa ou encara uma organização a partir de um organograma, de certa forma nós concordamos com uma visão um tanto quanto engessada. Se fizermos uma análise desse organograma apresentado do lado esquerdo da nossa tela, a gente vai ver que a partir de um administrador existe uma subdivisão de 3 grandes áreas: setor de finanças, o setor de produção e o setor de marketing, e cada um deles com os seus subordinados. E a proposta da gestão pela função, ela vai justamente ao encontro desse organograma funcional mais formal. Como se cada uma dessas linhas de comando, elas gerassem um resultado, mas resultados que não se comunicam entre si. E é aí então que se instiga ou que se inicia a buscar dentro das organizações meios que façam com que essas diferentes linhas de comando e que essas diferentes setorizações elas se comuniquem. Então, a definição do organograma é uma definição bastante vertical e é essa visão mais convencional ou conservadora que a gente tem. Essa visão a gente chama de definição de gestão por função. As funções são analisadas a partir de suas especialidades, sem necessariamente desenvolverem grandes relações entre elas. Já a definição de processo, ela busca demonstrar os caminhos que são percorridos dentro da estrutura organizacional ao desenvolver uma dada atividade produtiva. Se nós exemplificarmos uma empresa que vende, um exemplo hipotético, tênis, que produz tênis, e que recebe um pedido via internet de compra.
Esse pedido chega no departamento de vendas e, a partir das especificidades do cliente, o departamento de vendas lança na organização um alerta de que precisa ser produzido um determinado par de tênis. Automaticamente, inúmeros departamentos, inúmeros setores precisarão se comunicar. Aqueles que liberam a matéria-prima para isso, aqueles que lidam com a produção, aqueles que lidam com a qualidade, de maneira com que toda a construção do tênis seja feita e, mais uma vez, o departamento de vendas é alertado para que ele possa, então, providenciar a entrega a esse cliente. Veja que uma simples produção de um tênis, ela envolveu a articulação de inúmeros elementos e setores dentro da organização. Essa é a proposta da visão sistêmica, né? A organização, ela é um espaço vivo de inter-relação de elementos que também tem uma relação de troca com o ambiente externo. E aí a gente talvez consiga expressar essa gestão por processo nessa nossa imagem do lado direito, né? Onde o conservadorismo ou a estática do organograma é modificada para uma realidade um pouco mais viva e mais orgânica. O que acontece é que muitas das organizações representadas por um organograma e que são organizações de gestão funcional, cada um cuidando da sua caixa, muitas dessas organizações, elas sabem que acontecem os processos dentro dela. E muitas delas se perdem ao tentarem transpor ou sobrepor esses caminhos percorridos em cada uma das atividades, em sobrepor sobre esse organograma, porque os caminhos parecem entrar em conflito com a localização e a rigidez das caixinhas propostas. Então, o que se busca na atualidade é justamente sair, como a gente percebe nesse gráfico ou nessa imagem, de processos produtivos verticalizados, como se tem na primeira imagem, de um processo de gestão funcional, e partir para uma estrutura que seja orientada no processo, ou seja, para cada atividade que a organização precisa desenvolver para atender a um tipo de cliente, que as inúmeras caixas da organização se envolvam nesse caminho e nessa trajetória. Então, enquanto na gestão por função, cada linha de comando gera um resultado, e esses resultados depois são juntados para se transformar no output, no resultado final, a gestão por processo, ela busca envolver todas as diferentes caixas numa perspectiva de multidisciplinaridade, para que esse processo seja executado e atenda à necessidade do cliente. Então, uma das grandes características da gestão por processo é a multidisciplinaridade, o envolvimento de todos os elementos ou de muitos elementos em um processo que acontece de forma horizontal e que tem o foco total no cliente. Esses processos geralmente eles são assistidos por um gestor. E uma organização que gere por processos, ela não lida só com um processo. Cada tipo de produto ou serviço tem um processo que é característico. Cada tipo de produto ou serviço conta com um grupo de especialidades para desenvolvê-lo e um gestor para acompanhar. Então, a horizontalidade inerente à gestão dos processos,
ela tem foco nos diferentes processos que são desenvolvidos na organização, especialmente no cliente, que é um consumidor final. Então, para cada produto ou serviço, existe um tipo de caminho a ser percorrido e um tipo de equipe multidisciplinar, né? Então, a nossa dinâmica de realidade, esse mundo em que a gente vive, que nos tensiona como organizações a todo momento, nos leva a crer da necessidade de mudanças em nossos processos de gestão e, consequentemente, na própria forma da gestão. E uma gestão mais verticalizada, talvez ela não consiga gerar resultados tão satisfatórios como aquela organização que consegue envolver inúmeros elementos de diferentes setores e que eles possam participar de todo o desenvolvimento da ação até a geração do output, no caso, a personificação da entrega de um produto ou serviço. E é exatamente por essa questão hoje que as organizações prezam muito por aqueles funcionários colaboradores que sejam bons numa especificidade, mas que também estejam muito abertos a conhecer o todo e a se envolver com o todo. Essa é uma característica da gestão por processo. Então, um dos aspectos positivos da gestão do processo, como foi dito, é esse envolvimento com a totalidade, que é uma visão da própria sistêmica organizacional, da teoria geral dos sistemas, que nós vimos como uma das teorias contemporâneas no nosso último encontro, que embora as especializações existam, que os colaboradores possam sempre entender do papel do outro, essa é uma condição da gestão por processo. Essa gestão por processo, ela permite com que se conheça o fluxograma de cada produto e de cada serviço, o que faz com que desperdícios de tempo sejam eliminados. Né? Se a gente imaginarmos a gestão por função naquela realidade verticalizada, mais engessada, quadrada, pode-se concluir que dois departamentos acabam desenvolvendo uma mesma função, o que gera uma perda de tempo ou um retrabalho. Né? Enquanto a gestão por processo, ao envolver todos, essa perda de tempo ela acaba inexistindo. Então, como dito, o que é comum ocorrer é que a organização possua uma estrutura rígida em esquema de gestão de função, caracterizada por aquele organograma, e que essa empresa conheça até que existem processos que acontecem dentro dela, mas ela não consegue desenvolver a gestão por processo, justamente porque ela perde muito tempo tentando sobrepor esses caminhos percorridos sobre as caixinhas fixas do organograma, do conservadorismo, esquecendo que o foco é o cliente. Quando se trabalha pelo cliente, automaticamente se parte para a gestão dos processos, já que todos pensando no cliente simplesmente se envolvem com atividade sem recorrerem ou ficarem muito amarrados às suas especificidades. A meta é satisfazer o cliente. E a organização precisa, então, romper com certos paradigmas e trabalhar a partir da perspectiva do todo. No intento de trazer algumas diferenças entre, então, essa gestão por função verticalizada, conservadora, e a gestão por processo, que trabalha nessa horizontalidade com o envolvimento de todos e também numa perspectiva de transversalidade, de comunicação, a gente traz algumas diferenças, né, ou comparações que são trazidas pela professora Aurora, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à alocação de pessoas, autonomia operacional, avaliação de desempenho, capacitação dos indivíduos, relacionamento externo, escala de organização de valores, medidas de desempenho, natureza do trabalho, organização do trabalho e a utilização de tecnologia. Sobre a alocação de pessoas, a visão por função
ela agrupa as pessoas por áreas funcionais, por áreas de especialidade. Então, as pessoas relacionadas à mercadologia, precificação, comunicação estão no departamento de marketing. As pessoas que buscam recursos ou que controlam a utilização de recursos financeiros, no caso monetários, no setor financeiro. E assim sucessivamente. Enquanto a gestão por processo, ela trabalha com times. Times que têm competências para desenvolver um dado processo. E nesse time existe representante dos inúmeros setores e departamentos e áreas de conhecimento. Autonomia operacional, enquanto numa organização mais verticalizada, com funções bem definidas, existe uma rígida supervisão hierárquica, a visão por processo, ela fortalece a individualidade, dando autoridade para as tomadas de decisões em todos aqueles elementos que participam de um determinado processo. A avaliação de desempenho na visão por função é centrada no desempenho do indivíduo, enquanto a visão por processo é no resultado que esse processo gera. A capacitação dos indivíduos na visão por função, ela é voltada em ajustar aquele indivíduo a desempenhar uma função a partir de uma especialidade ou uma habilidade que ele tem, enquanto a outra é dirigida às competências multifuncionais. Então, trabalha-se na perspectiva da multidisciplinaridade. O relacionamento externo na perspectiva verticalizada de função, ele é muito pouco direcionado, ele é muito mais concentrado em cada um dos setores, enquanto a visão por processo, ela dialoga com o mundo externo, não é? Então, por isso, o foco no cliente. Escala de valores de organização, visão por função, as metas são exclusivamente de cada uma das áreas, de cada uma das caixinhas, enquanto a visão por processo trabalha uma comunicação e transparência, gerando clima de colaboração mútua, já que envolve a todos. Medidas de desempenho, visão por função, foco no desempenho dos trabalhos que são fragmentados, desenvolvidos em cada uma das caixas do organograma, enquanto a visão por processo ela trabalha no princípio de uma integralidade. Existe uma equipe multicompetente disciplinar. A natureza do trabalho dessa visão verticalizada por função é bastante repetitiva, e a outra visão por processo ela é diversificada porque cada processo é um novo desafio. A organização do trabalho pela visão por função trabalha com procedimentos específicos mais lineares inerentes a cada área de setor, enquanto a visão por processos, por se tratar de uma realidade sistêmica, a organização do trabalho ela vai depender da demanda que aquele dado processo tem. E a utilização da tecnologia na visão por processo trabalha-se com sistemas de informação com foco nas áreas funcionais, enquanto a visão por processos na integração, na orquestração dos sistemas de informação. Então a gente percebe que essas duas realidades, elas existem, elas geram outputs, mas que diante dessa diversidade de demanda, diante dessa dinâmica de mercado, as organizações têm muito mais buscado envolver, definir seus trabalhos em processos específicos, e a partir desses processos específicos, toda uma equipe multidisciplinar se envolve desde o input, processamento e output. Sem nós termos aquela máxima de que eu só faço uma determinada função porque essa é a minha habilidade e porque eu fui para isso contratado. E eis então que, perante uma modificação ou uma possibilidade de gestão que busca atender a necessidade de distintas mudanças,
de distintos clientes, perdoem-me, é que a mudança torna-se uma palavra recorrente e comum no âmbito das organizações. A gente sabe que a mudança é o ato de alterar, de trocar alguma coisa. E nós vimos até no nosso último encontro uma das teorias contemporâneas que se chamava reengenharia. Era uma reinvenção de processo, era uma reconstrução da organização como um todo, estrutura, gestão, layout, etc. Qualquer alteração de um estado ou situação anterior a outra pode ser considerada como uma mudança. E essas mudanças, elas podem sim, no âmbito das organizações, ocorrerem de forma planejada ou repentinamente. Existem algumas tensões que nos obrigam a modificarmos a nossa forma de gerir, a nossa forma de agir, sem prévio aviso. E é por isso que os gestores e as organizações precisam constantemente estarem preparados para essas mudanças. Porque essas mudanças, elas sempre geram reações. Reações que são positivas e reações que que são negativas. Então, tensões geram mudanças nas organizações e a própria análise situacional de um gestor para com a sua organização pode fazer com que, por meio de um planejamento, ele proponha algum tipo de mudança, com o objetivo aí de se atingir uma meta ou de se melhorar um resultado. Então, a mudança é uma palavra-chave, é uma palavra de ordem nesse contexto atual das organizações, em que a gente é muito influenciado pela tecnologia, pelos diferentes valores que as pessoas possuem, que atribuem às coisas. Então, a mudança, ela obriga, já que ela pode ser intencional ou uma organização pode ser pega de surpresa com a necessidade de mudança, ela vai sempre obrigar com que a organização tenha uma revisão continuada dos seus objetivos, que ela saiba as estratégias que precisam ser executadas prioritariamente e que ela consiga alinhar as suas estruturas e os seus recursos nos processos produtivos que acontecem nela. Uma organização que tem essa preocupação e esse entendimento, ainda que ela seja obrigada de uma forma não prevista a se modificar, ela vai ter um corpus de conhecimento e de dados que vão levar com que ela desenvolva essa mudança de uma forma mais consciente e assumindo até de certa forma menos. Mas a mudança também ela pode ser intencional. É quando o gestor, por meio de planejamento, ele visa alterar algumas instâncias, alguns procedimentos para atingir objetivos mais positivos. Então, essa mudança intencional, geralmente, ela vai ter uma relação muito grande com situações que representam desorganização no ambiente de trabalho, ou com situações que estejam resultando em desperdício de tempo, ou até mesmo ausência de esforço para aqueles que trabalham. Se a gente analisar essas três condições, superação de causas que geram a desorganização no trabalho, desperdício de tempo, ausência de esforço, a gente pode perfeitamente relacionar essas questões com todas as teorias que nós estudamos no decorrer dessa disciplina, em especial as teorias motivacionais. E nós vimos dentre as teorias motivacionais aquelas teorias de conteúdo que buscavam entender o que motivavam os funcionários
o que motivava os funcionários, e as teorias motivacionais de processo, que diziam respeito a como as organizações deveriam agir para manter essa motivação do funcionário. Né? Então, as teorias motivacionais elas têm muita relação com o planejamento que a organização precisa desenvolver no intento de buscar objetivos ou resultados que sejam favoráveis, que sejam positivos. E a motivação dos colaboradores é uma das questões aí que precisam ser compreendidas, traduzidas e analisadas, porque muitas vezes a organização vai perceber que ela vai ter que mudar a forma de agir, não é? Nessa busca por resultados satisfatórios. Então, a mudança, embora às vezes ela é imposta de uma maneira bastante surpreendente, inesperada à organização, ela também é intencional e ela faz parte do planejamento dessas organizações. E isso é uma realidade na gestão atual, na gestão que a gente vive, seja da organização privada, pública ou do terceiro setor. E quando a gente começa a buscar entender a situação das nossas organizações, a situação dos nossos colaboradores, a situação dos nossos processos, com um interesse de prover algum tipo de mudança se necessário, a gente assume a condição de que as organizações são sistemas abertos, altamente vulneráveis, e que intercambiam informações e forças tanto internamente quanto com o ambiente externo. E aí, análise situacional com as oportunidades, as ameaças, ela se faz tão importante e tão relevante. Diante, então, de um cenário que exige mudanças, essas análises situacionais elas precisam sempre ser feitas. No caso da ocorrência da mudança, esse gestor ou os gestores precisam assistir e participar desse processo, justamente porque a mudança ela vai justamente ao encontro do que a gente entende por quebra de paradigma ou de organizar ou obrigar com que as pessoas saiam de sua zona de conforto. E alguns fatores vão sempre inspirar a mudança no ambiente organizacional. Quando o desempenho, o resultado não é a contento, ou porque não se cumpre o resultado esperado, ou porque o resultado que se atinge seja bom, mas poderia ser melhor. E essa mudança, ela acontece então de forma reativa. Eu vou consertar um problema que se apresentou, ou ela pode acontecer de forma proativa, quando eu previsiono uma situação futura e eu já busco caminhos de planejamento para que eu não culmine naquela situação futura que poderia ser desagradável. Quando a gente assume essa mudança proativa, a gente assume riscos, porque a gente trabalha com previsibilidade e não com fatos. E essas mudanças, como ainda há pouco foi dito, elas geram reações. As pessoas têm medo de qualquer mudança, têm medo do novo, uma condição natural humana. As pessoas reagem de uma forma relacionada à inércia, elas querem manter-se em suas zonas de conforto, ou elas acham que aquela mudança, embora seja aquela mudança proposta, embora seja positiva, talvez não seja ainda o tempo ideal para aquilo, que a gente chama de timing, ou porque foram pegas de surpresa, por pressões de colegas, né? Um determinado colaborador é favorável à mudança, mas a gente sabe que o grupo, como visto nas teorias das relações humanas,
e do comportamento, os grupos exercem muita influência e por isso a importância de líderes trabalhando com esses grupos e até mesmo por interesses próprios. Eu não sou favorável à mudança porque essa situação em que se tem hoje, ela me traz algum tipo de benefício, né? E existe nesse mundo organizacional instituições, organizações, empresas, como queiramos compreender, que são mais abertas e menos abertas a essas mudanças. Isso é fato. Se eu tenho um sistema autoritário, autocrático, conservador, é bastante possível que essas organizações elas sejam muito mais avessas à mudança do que aquelas organizações inovadoras e que são democráticas e que são participativas, consultivas e que envolvem e dão abertura aos seus colaboradores. E no caso específico da nossa área de formação da gestão pública, existe também alguns entraves às mudanças, né, ao planejamento para mudanças. Um deles é a própria burocracia inerente ao setor, e nós pudemos falar bastante sobre a teoria, perdão, burocrática proposta por Weber, lá como área de transição entre teoria clássica da administração e uma abertura aí das escolas humanistas. A condição de autoritarismo e centralização, que é tão inerente à gestão pública, também muitas vezes acaba intimidando as mudanças. A aversão ao empreendedorismo, que também é tão característico do setor público, né? A impressão que se dá na gestão pública é um certo conformismo com a situação e a inovação muitas vezes ela assusta. O paternalismo, que é esse protecionismo muitas vezes pautados em interesses políticos, e o interesse em se levar vantagens, entre outras questões. Então, a mudança, ela, embora seja positiva, ela pode acontecer de forma planejada ou de forma repentina, e essa mudança ela gera reação tanto por parte dos colaboradores e muitas vezes a própria estrutura organizacional ela tem um modus operandi, uma forma de operação que a priori se demonstra incompatível a essas alterações. Então, resumindo, a gente pôde ver nessa aula apresentada, assim como na aula anterior, que foram apresentadas algumas discussões que indiretamente comprovaram a importância do estudo das teorias no âmbito da gestão, justamente porque elas trazem toda uma base conceitual de conhecimento e de experiência, que são tão necessários para a tomada de decisão, criação de estratégias e de gestão. Especificamente, essa aula ministrada ela tratou de dois modelos de gestão, um modelo mais verticalizado e mais fragmentado, conhecido por gestão por função, e um outro mais orgânico, denominado gestão por processo, evidenciando as vantagens do modelo de gestão por processo, justamente por ele ir ao encontro dessa dinâmica inerente à realidade das organizações, né? Cada vez as organizações são mais abertas e se envolvem mais e intercambiam mais energia e informação com o ambiente externo e entre seus elementos internamente. E tecemos algumas considerações em torno da necessidade de mudança no ambiente organizacional, apresentando algumas de suas implicações. Eu termino a nossa disciplina de Teorias Administrativas 2 neste momento, além de um enorme prazer em ter tentado contribuir de alguma forma, apresentando, explanando aqueles conteúdos trazidos no livro e ainda inserindo algumas questões externas, mas eu coloco para vocês, ou melhor, eu os convido
a continuarem os estudos e a extrapolarem esses limites das nossas disciplinas. A gente apresenta aquilo que é básico com o interesse de desenvolver um olhar específico para vocês, mas muito do sucesso da gestão ele depende desse extrapolamento de estudo, das experiências de vida e das comparações das diferentes situações. Eu espero vê-los em breve, coloco-me à disposição e saibam que é sempre um prazer poder estar com vocês. Muito boa sorte e até breve.